Meu querido José Américo, vários temas foram abordados. Então, primeiro, só lembrando, a presença do Putin nos Emirados Árabes recebido como um rei, o que pode ter relação com a guerra Israel-Hamas, e aí a preocupação da Rússia ocupando todo esse território, desejando desgastar a influência dos Estados Unidos, querendo se vingar da participação ativa da OTAN na guerra Ucrânia-Rússia. E a China também, de certa forma, que costurou uma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã. Então, esse primeiro assunto. Segundo, a questão da recuperação dos reféns. Em faixa de Gaza não há mais áreas seguras para civis. Sim. E o terceiro ponto, Maduro. Está com Maduro. você. Olha, muito rapidamente, eu conheço muito o Oriente Médio. Estive no Oriente Médio, conheço todos os países. O que eu posso dizer é o seguinte, fazendo uma observação na fala do Luca. Não dá para comparar o Oriente Médio da Guerra Fria com o Oriente Médio de hoje. Naquela época prevaleciam estados laicos. Estados laicos. Com o Estado laico você pode fazer acordo, você pode sentar, resolver e tal. Hoje são estados autocráticos, viu, gente? Autocrático significa ligados à religião, né? Então, o Estado que é ligado à religião é um problema. Ele tem digamos, um humor político não necessariamente previsível. Hoje, o Estado laico no Oriente Médio, se eu não estou enganado, se eu me lembro, você tem a Síria e o Líbano. Síria, Líbano, e Israel, obviamente, e você tem o Egito. E a Turquia, né? E a Turquia. Não. A Turquia é mais ou menos, né? Porque o Erdogan, ele, embora não seja, digamos, um governo autocrático, ele usa muito o islamismo para se legitimar, né? Bom, eu conheço muito a Turquia também. Então, mas é isso. O Erdogan é uma figura conhecida. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a única certeza que você pode ter em Israel, gente, a única certeza é o apoio americano a Israel. A única certeza no Oriente Médio é o apoio americano a Israel. O apoio americano a Israel, seja o presidente X ou o presidente Y, vai sempre continuar, né? O Trump tem uma certa diferenciação na política, mas vai chegar na hora H, eles vão enquadrar ele, né? Tem coisas nos Estados Unidos que são dogmas. Por exemplo, o estado de Delaware, nos Estados Unidos, é um paraíso fiscal. Na verdade, um dos maiores paraísos fiscais do mundo. Pois bem, na disputa eleitoral, o Trump começou a bater nisso, porque o Biden é de Delaware. Em 2 dias fizeram ele calar a boca. Que isso? É o nosso paraíso fiscal? Pô, que isso? Fica falando. Então, eu acho que não vai mudar muito a política americana para Israel com o Biden ou com o Trump. Não vai mudar. Tem um general americano que diz o seguinte, o Israel é o nosso porta-aviões no Oriente Médio. Verdade. Né? Outra coisa é que tem 6 milhões de judeus nos Estados Unidos, altamente influentes e que dominam o Congresso, o Senado e o Executivo americano. Então, não vai ter mudança aí. O que acontece também, gente, a gente precisa falar da realidade do que está se passando. O Benjamin Netanyahu é um extremista de direita que hoje ele não tem mais apoio da população, da maioria dos israelenses. Se tiver eleição amanhã, ele perde a eleição, ele perde o cargo de primeiro-ministro. Então, para ele é importante o tensionamento e a guerra. Não, né? Se tiver eleição amanhã, não. Se acabar a guerra, assim que acabar a guerra, ele perde o cargo. Claro. Não, ele perde o cargo. Imagina, claro. A maior falha de inteligência da história de Israel. Melhor. 60 pontos violados pelo Hamas na invasão. Então, é uma coisa assim, inclusive, suspeita. É uma coisa suspeita. Tem também o seguinte, o jornal Haaretz divulgou... É o maior, o mais tradicional de Israel. Exatamente. E divulgou que parte do Brasil não apoia o Benjamin Netanyahu. Não, é contra. Tem editoriais contrários. Ele divulgou que parte das pessoas que foram mortas naquela rave foram mortas por um helicóptero israelense que atabalhoadamente atirou e matou. Então você tem muita contradição. Você tem um extremista de um lado, que é o Benjamin Netanyahu, e os extremistas de outro, que são o Hamas. E o Hamas com o ingrediente de ser, o agravante de ser
também um movimento religioso. Sim, agora, Zé, só para... Então, eu vi, não, só eu vi. Agora extremista, mas não, esse aqui é terrorista, né? Não, peraí. Estado democrático. Deixa eu falar. Pessoal, Deixa eu falar. Vocês estão atropelando a fala do Zé. A maioria dos israelenses hoje estão na oposição ao Benjamin Netanyahu. É verdade. Posição política. Mas tem a ver com a guerra. Só tem a ver. Não. Tanto que a maioria da população israelense foi contra o cessar-fogo, por exemplo. Imagina. Nós conversamos aqui por semanas com diversos Isso é outra coisa. E todos eles foram incisivos em apoiar a operação militar. O momento é diferente. Agora, é inconcebível o que Israel está fazendo de retaliação na faixa de Gaza. Por quê? O povo de Gaza... Isso se chama de direito de defesa. Então fala você. Deixa eles falarem. José, o senhor falou até agora, não foi interrompido. Não, não vou falar mais. Não. Vamos lá. Não, é bom que o senhor fale só. Não vou falar. Wilson Pedroso. Vocês não querem ouvir. Diego Tavares. Não, eu só não quero concordar. Ouviu e já ouvi. Deixa eu ouvir. Espera um pouquinho. Diego e Zé. Eu nem comecei. Aqui, o linha de frente é o seguinte. Nós temos que ouvir uma posição. Não dá. O debatedor fala até o final. Eu vou pedir que não seja interrompido. Depois, os argumentos dele, nós vamos colocar. Com ele não adianta. Com ele não adianta. Eu dei a palavra ao Zé Américo. Então, eu quero ouvir deixa ele falar. Américo. Não. Fala o que ele conhece do Oriente Médio. Veja. Fala o que você conhece do Oriente Médio. Não, o Zé Américo está colocando aqui que a maioria da população é contra Benjamin Netanyahu. Isso, 67%. O país estava dividido já por uma questão do Netanyahu que queria retirar os poderes do poder do judiciário. Do judiciário. Israelense. Então, além da corrupção. Ali tem muita gente que apoiava e muita gente que era contra. Depois dessa falha clamorosa de segurança, de inteligência de Israel, o Hamas entrou com mais de 60 pontos do muro que fazia a divisão. Isso é uma falha clamorosa. Tem vídeos que aquela body cam mostrando que não tinha exército ali. Então, no momento certo, a população de Israel vai responsabilizar o Benjamin Netanyahu. E também é verdade que o Benjamin Netanyahu ele tem apoio da ultradireita ortodoxa que sonha com o grande Israel, que vai do Rio Jordão até o mar, negando ao povo palestino o direito de existência. Não é a maior parte da população de Israel. Eu tive Israel. 75% da população de Israel apoia o processo de paz, deplora esse tipo de situação, mas é claro... E o massacre sobre Gaza também. Também. Agora, o Hamas... A maioria da direita brasileira. Eu vi vídeos do Hamas de corpos de jovens empilhados em bunkers. Também. Aquilo não foi helicóptero. O terrorista coloca a metralhadora para dentro e metralha a esmo aqueles jovens. Então, eu vi essa versão de um inclusive é um judeu, sobrenome Altman, ele tem falado muito sobre isso, mas ele tem divulgado muita fake news. Não é o caso do Zé Américo, que é muito bem informado, conhece os países, está fazendo uma análise correta. Ou seja, a reação de Israel nesse momento... É desproporcional. É uma reação que não tem... não está seguindo uma linha operacional que deveria privilegiar a incursão terrestre. E não faz porque ela iria provocar muitas baixas entre os seus soldados. Isso aí. Eu quero que você prossiga falando, está interessante, e depois o Diego Tavares vai ter a palavra para contestar. Só existe unanimidade pró-Israel aqui no Brasil, na direita brasileira. Só isso, só aqui. Né? Em Israel, ao contrário, o país está dividido e o país não é a favor. Não é a favor, você agora explicou muito bem, lá eles não são a favor do massacre, da reação desproporcional. Né? O Hamas pode fazer aquilo que ele fez, é abominável. Israel reagiu normal. Agora, ele está fazendo uma coisa desproporcional e está atacando Gaza como se você atacasse uma favela para combater o Comando Vermelho, entendeu? Você vai massacrar a população. O que o Zé Américo está falando... Eles estão fazendo... Eu ouvi líderes americanos falando, senadores americanos falando, e vi o Lloyd Austin, que é o general subordinado diretamente ao secretário de Defesa, Antony Blinken, falando também. Claro que Israel, é difícil a gente se colocar naquela situação, vai reagir como? Você tem ali um grupo terrorista, bem estruturado, de que maneira vai fazer essa reação? Muitos acham que não tem outro jeito, outros acham que a reação é desproporcional. Crianças? O Zé Américo está dizendo que é desproporcional, a posição dele.
Capeta, Ana, e depois- as crianças mortas, as mulheres mortas, os civis estão sendo mortos porque eles estão bombardeando. vamos girar, entendeu? então, esse ponto Só primeiro. existe na direita brasileira unanimidade em relação Não, a Israel. Perfeito. Ó, então vamos ouvir a Ana Beatriz. A posição do Zé Américo está colocada. Ele poderá voltar a ter a palavra também. Agora vamos ouvir a Ana Beatriz. Só queria te falar por favor, uma coisa. Por favor. Ana, antes disso, eu vou falar de outro assunto. Sobre a questão da Rússia. Quem beneficiou a Rússia na última semana foi Biden. O Biden entregou, até merecidamente, porque eu acho que era um governo corrupto e tal, entregou a cabeça do Zelensky. Ele vai cortar a ajuda ajudar a Ucrânia. Só o Zelensky acreditou que podia fazer o que queria. O Zelensky está desmoralizado, a guerra vai acabar em 1 mês, 2 meses. Então, vamos girar aqui. Agora o seguinte, antes de girar. Isso que ele falou, vamos trabalhar com fatos. Estão ocorrendo reuniões secretas da OTAN dos Estados Unidos com Volodymyr Zelensky, pedindo que ele negocie a paz. Isso. A mesma OTAN, o Boris Johnson, que era primeiro-ministro da Grã-Bretanha, arrancou o Zelensky da mesa de negociações com Putin quando estava se exigindo neutralidade e não integrar a OTAN. Ele disse, nós vamos dar tanta munição para você que você vai destruir a Rússia. O que aconteceu? Temos mais de 500 mil de ucranianos mortos, um país se tornou inviável economicamente. Muita corrupção. E agora, muita governo. corrupção, é verdade. E o que está acontecendo agora é que por essa decisão equivocada, a Ucrânia pode perder 28% do seu território. Então, também é uma questão colocada. Agora, o Putin é um crime internacional invadir um território alheio. Claro. Esse é um lado. Agora, se você colocasse... No momento que a Ucrânia entra na OTAN, os Estados Unidos vai poder botar mísseis nucleares na Ucrânia. Imagine a Rússia botando mísseis nucleares no México. Então, é preciso pensar as raízes que levaram a essa tragédia ucraniana. É um ditador o Putin? É. É KGB? É KGB. E o Zelensky? É um assassino? Um assassino. Porém, vocês provocaram. Realpolitik tem que ter inteligência quando você vai se colocar. Eu queria ouvir a Ana Beatriz com relação às questões colocadas pelo Zé Américo. Eu só queria pontuar que algumas coisas que ele está colocando não são ideológicas, são fatos relatados e quem está na linha de frente operacional e recebe informações da região sabe o que está acontecendo e isso que está acontecendo com a Ucrânia eu falava há um ano. Mas eles estão entregando a cabeça da Ucrânia. Entregaram o Zelensky. Já entregaram. Ana Beatriz, agora... Eu acho que o Zé fez um ataque e agora é hora do contra-ataque. Começando Perfeito, com a Ana Ana. Beatriz. Não vai fazer. Vai ser um contra-ataque muito respeitoso. Eu acho que a gente já teve discussão demais aqui hoje. Mas o que me chama a atenção em todo esse debate, que nós estamos aqui há 20 minutos discutindo a guerra entre Israel e Hamas, e ninguém, em momento algum, falou que ainda tem israelenses sob o poder do Hamas. Ninguém sabe sob quais condições e quais circunstâncias. 137. 137 pessoas ainda estão presas, sequestradas. E ninguém falou disso até agora. E este deveria ser o ponto mais importante mulheres e crianças. de toda essa discussão. É bom reforçar, mulheres e crianças. É assim, são pessoas que não têm nada a ver com E política. uma informação, verdade Ana, também. uma informação. Algumas mulheres o Hamas não vai liberar, porque foram, segundo a informação que eu recebi, isso é de fontes de Israel, foram estupradas e se forem liberadas, elas vão revelar os maus tratos que sofreram. Pode prosseguir, Ana. Não, então, assim, toda essa questão a respeito de se Israel está ou não usando força além do necessário, a gente tem que dar um passo para trás e lembrar que Israel tem pessoas, civis, sequestrados no território governado pelo Hamas. Eu não estou defendendo de forma alguma a ofensiva da forma que ela está sendo conduzida. Mas você, como governante, como líder do seu povo, não faria tudo o que está ao seu alcance para trazer essas pessoas, mulheres e crianças. Eu não sei se a forma que ele escolheu para fazer isso está correta. A gente sabe que, inclusive, não está dando muito certo, porque ele só conseguiu trazer reféns de volta quando ele fez um cessar-fogo e negociou. Claro. Né? Porém, a gente precisa lembrar que esse é o principal fundamento. Que nós precisamos primeiro falar dessas pessoas que estão sequestradas. O resto vem depois. Ana, só o cessar-fogo, Ana? O cessar-fogo, Ana, poderia... É que nós precisamos mudar de assunto, já tem outro assunto. Muito Claro, rapidinho. fique à vontade. Só um adendo, que é o seguinte.
Um dos grandes problemas que o Netanyahu enfrenta hoje em Israel, sabe o que é? Um dos grandes problemas é exatamente esse problema. As pessoas não acham que ele está batalhando o suficiente. Zé, agora o pessoal daqui está reclamando que só você fala. Então vamos ouvir aqui. Ele interrompe todo mundo. Vamos ouvir o que Tavares. Eu ouvi respeitosamente o senhor, toda a sua fala, enfim, eu não interrompi em momento algum, acho que durante o programa todo. Claro, interrompeu várias vezes. Ana, só para fazer um complemento... Depois que eu chamei a atenção, ele não interrompeu mais. A respeito dos reféns, nós tínhamos no acordo de cessar-fogo uma disposição específica de que a cada 10 reféns que fossem liberados a mais, teria mais um dia de cessar-fogo. E o conflito retornou justamente porque o Hamas se nega talvez pelos motivos que o professor Capeza aqui trouxe, a entregar o restante dos reféns. E como o Wilson aqui bem colocou, mulheres e crianças. O que eu preciso deixar bem claro é que não dá para fazer essa equivalência. Meu pai sempre me disse que tudo aquilo que vem antes do mais não importa. Então você não pode dizer que, olha, Israel foi vítima de um ataque terrorista, mas Israel está se portando também como exatamente um Estado terrorista. Isso mesmo. Isso não existe. Israel foi vítima de um ataque brutal. Não existe cidadão israelense, e nós ouvimos isso aqui durante as últimas semanas de todos os entrevistados que participaram aqui no programa, não tem cidadão israelense que não perdeu um amigo, não perdeu um ente querido. Então, eu, na posição de um cidadão de Israel, eu esperaria do meu governante exatamente aquilo que Benjamin Netanyahu está fazendo. Uma contraofensiva também contra a faixa de Gaza que eliminasse o Hamas daquele território. Não é nada contra o povo palestino, mas essa equivalência não existe, essa equivalência é falsa. Nós temos um Estado democrático de direito guerreando contra um grupo terrorista. E um grupo terrorista que só vai deixar de atuar naquela região a partir do momento que uma operação militar for muito bem empregada ali. E, novamente, nós não estamos falando de qualquer exército. O exército israelense é um dos mais bem preparados do mundo, que mais usa tecnologia, que mais usa inteligência. Então, tudo aquilo que o exército israelense tem feito em suas operações tem sido feito da melhor forma possível. Se o exército israelense, que é um dos melhores do mundo, não pode fazer ali uma operação bem preparada, qual outro exército poderia? Então, eu dou todo o crédito ao Benjamin Netanyahu, que tem sim seus problemas políticos, mas isso não se confunde com a guerra. O cidadão israelense apoia as incursões e essas incursões têm que, de fato, ser feitas até que se recupere o último refém. Wilson Pedroso, quero ouvi-lo. Não, só uma coisa, ele está fazendo uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Pega as pesquisas, lê o jornal, o principal jornal israelense. A maioria da população não está a favor da guerra desta forma. E está criticando o Benjamin Netanyahu por não estar resgatando os reféns. Então isso que você está falando não é verdade. Essa fonte, o Haaretz, o Haaretz é um jornal de esquerda também. Eu sei, mas teve pesquisa de opinião recente divulgada. Eu não conheço 67% da população eu não tenho essa pesquisa. Discorda desse tipo de política. Eles são a favor de responder o Hamas, são contra o Hamas, mas contra esse tipo de política. Eles acusam o Benjamin Netanyahu de estar sendo frouxo em relação aos reféns. Se ele está sendo frouxo, quando ele teria que fazer não é isso, não. Teria que fortalecer as ofensivas. Não. Porque eles acreditam que o cessar-fogo pode facilitar isto. O que acontece é que o Benjamin Netanyahu não pode parar a guerra. Se ele parar a guerra, ele vai cair uma semana depois. E ele tem o apoio da população israelense para continuar, não com a guerra. Desse jeito? Guerra entre dois estados, tá? O que está acontecendo é o combate ao terrorismo e, nesse ponto, em que pese os problemas políticos que ele tem o apoio da população israelense. Será que o Wilson Pedroso pode dar a opinião dele? Deixa terminar a guerra. Não, deixa. Wilson Pedroso, sua opinião. Primeiro que eu acho que Israel está tentando utilizar agora a inteligência, né? A questão de inundar os túneis que existem lá em Gaza, acho que demonstra uma vontade de Israel de realmente diminuir o poder de fogo junto a Gaza. O que eles têm agora que decidir é se nesses túneis existem os reféns. Porque se existirem os reféns, eles voltam a ter um problema. Exatamente. E voltam a ter um problema. E aí as incursões terrestres voltam a ser o primordial, justamente para salvar os reféns. Exatamente. Mas numa guerra, Zé, não tem como. Civis acabam. Não, mas Pessoal, tem como sim, a audiência quer que